Boa tarde, professor. Boa noite. Boa noite. Já boa noite. Boa noite, boa noite. Alô, vocês me Como escutam? vai? Tudo bom? Sim, perfeito. Estou com problemas. Vocês me escutam bem? Tudo bom. Ótimo. Eu não escuto vocês no meu fone de ouvido. Ah, você me ouve, Vero? Perfeito. Ah, tá bom. Porque também poderia ser o problema dos meus fones de ouvido. Mas não. Deixa eu ver aqui. Ouvimos e Não escuto escuchamos. vocês. Perfecto. Vou tentar Ay, ay, tirar. hay tantos mosquitos acá, Sonia. Aqui também. Deixa eu colocar, aumentar o volume. E agora, vocês me escutam? Perfeito, ¿Sí? perfeito. Perfeito, eu não escuto vocês bem. Que Oh, coisa. É como se eu tivesse. Tenho medo de tirar. Fale de novo para vocês, por favor. oi, Oi, tudo boa bem? noite. Boa noite. E vocês me escutam bem? Ótimo. Sim, muito Ótimo. bem. Então vamos fazer assim mesmo. Eu não vou tirar o cabo aqui, porque algo aconteceu com o meu fone de ouvido e não sei o que acontece. Vamos fazer assim mesmo a aula, tá bom? Tá Professor, Me bom. tem escutam bem? criança? Tem crianças? Você tem crianças? Sim, não, meus filhos são adolescentes. Por quê? Ah, não tem que emprestar os fones de ouvido para eles. Não, a gente só usa eu e minha esposa somente, só. Ah, tá bom. É, então tá bom. Hola, Galia. Hola, buenas noches. Como vai? Oi. Dice. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ai, ai. Vamos ver aqui. Alguém perguntou, já entrou perguntando alguma coisa. Ai, tá. Falando, vamos escutando. Bom, vocês me escutam bem, certo? Certo. Ok. Sim, Eu não escuto Sí. vocês bem, mas vamos fazer a aula mesmo assim. Ok? Escuto bom e bem longe. Alguma coisa aconteceu aqui com o meu fone de ouvido. Mas a aula de hoje, vamos dizer, nosso virtual é o último, tá? Essa semana é a semana de revisão da matéria, depois nós temos a prova parcial, que vai ser um tipo questionário, certo? Como vocês já fizeram alguns trabalhos práticos em forma questionário, a prova será nesse formato, bastante fácil. Geralmente os questionários são bastante rápidos para fazer também. E a prova final vai ser no estilo tradicional trabalho prático. Vocês vão receber um texto, a prova final, que é no final de dezembro, de fevereiro, certo? A prova parcial vai ser daqui uma semana e a prova final no final de fevereiro, da segunda quinzena para frente. Tem a data aí, agora não lembro exatamente. Tá bom? Tá Deixa bom. eu admitir aqui a Carolina. Então é isso. Não sei se tem alguma outra pergunta. Nós vamos revisar o conteúdo agora, tá? E, enfim. Vocês querem perguntar alguma coisa? então a gente vai ter que fazer um trabalho de redação, um texto. A gente vai ter que gerar um texto Não, no não, exame No final. final. No final. não, não, comigo não. Eu não tenho entendido isso. Produzir texto é Ah, algo bastante complexo, né? Se algum professor usa essa metodologia, eu não tenho problema. Eu não faço assim. Eu geralmente mando ah, o trabalho com situações de texto para que os alunos avaliem, né? Pelo menos isso é o que eu mandei para a minha superior como proposta de prova final, né? Estou bem, esperando que ela dê o prova final. ok, né? Bem, Mas bem, bem. o que vocês vão fazer semana que vem é uma prova parcial, um questionário, tá? Muito Uhum. importante, porque alguns de vocês às vezes tropeçam nesse detalhe. Às vezes, um questionário pode ter mais de uma resposta possível.
ok? Ah, Então, se na pergunta diz assim, qual é a resposta correta, né? Ou, né? Então, aí temos uma resposta. Ou marque verdadeiro ou falso, ou seja, uma é verdadeira, mas duas falsas. Ou marque a alternativa correta. Então, é uma. Agora, se diz assim, marque as alternativas corretas, já diretamente é mais de uma. Pode ser todas, inclusive, entendeu? Então, vocês têm que ficar atentas a esse detalhe, tá? é. Não é marcar uma só. Pode ser uma ser de múltiplas respostas, ok? Bom, eu acho que é isso. Em geral, vocês que estão no segundo ano já passaram por diferentes instâncias de prova. E o que vocês vão passar comigo não é nada diferente que já passaram, né? E tenho fé de que todos vão aprovar. Pelo menos vocês que estão aqui, eu não tenho dúvida, né? Então, deixa eu admitir aqui a Desirri. Ó, eu não sei como que ela fala o nome Deciré, dela. deciré, Desirê. É, deciré. tá entrando aí, tá? Bom, então vamos para aí, Desirê. Aí tá, seja bem-vinda. Vou compartilhar então um PowerPoint que é o resumo, né, daquilo que a gente viu e vamos trabalhar algumas questões aí. Eu já aviso, Desirê, que eu estou escutando vocês bem longe, porque o meu fone aqui não funciona, então, mas eu escuto vocês, tá? Tenho medo de desconectar aqui e não escutar nada, mas eu escuto vocês. Até tenho vontade de desconectar aqui. Não vou fazer isso não, tá? Vamos lá então, vamos compartilhar aqui o... Opa, onde está o botão? A gente usa tantos meios e cada um tem uma forma diferente. Ok, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Qual que é a opção? Ai, meu Deus. Estão vendo de forma ampliada tudo? Sí. Sim? Muito Sim. bem. Vamos então. Bom, primeiramente falaremos do texto narrativo, tá? O texto narrativo foi o primeiro tipo de texto, logicamente não foi o primeiro assunto que a gente estudou. Nós falamos um pouco da linguagem, das tipologias textuais, falamos dos gêneros, dos diferentes tipos de gêneros, falamos sobre a diferença da fala, da linguagem do texto falado e do texto escrito, falamos de diferentes coisas, certo? Então, mas como tipo de texto, o primeiro a gente estudou foi o texto narrativo, tá? E o texto narrativo, como o próprio nome já diz, trata-se de narração, né? Descrição, diálogo, também temos monólogos, temos personagens, tempo, espaço, né? Tudo isso que é típico do texto narrativo. O texto narrativo é um texto muito antigo, né? Já vem lá atrás, lá com as lendas orais, as mitologias, as tragédias gregas, né? As epopeias, que eram textos narrativos também com rima, né? Então, é muito antigo esse tipo de texto, ok?
É isso. Bom, então aí eu coloquei aí o enredo, né? Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Vamos ver se falaremos disso com maior detalhe. Aí outras características do texto narrativo estão detalhadas, né? Todo texto narrativo tem um narrador, que ele pode ser personagem, observador, onisciente, tem outros tipos, mas são os principais. O foco narrativo é a pessoa que fala, né? É a primeira pessoa, ele é narrador, personagem, observador, né? Aparece de vez em quando um tu, quando o narrador conversa com o leitor imaginário, então temos aparece a segunda pessoa imaginária, que é você que lê, certo? Quando o autor ele imagina, ele pergunta para alguém, ele imagina esse alguém, né? Pode ser uma pessoa como ele mesmo, uma mulher, uma criança. Então ele imagina esse leitor imaginário, que é o tu, com quem ele interage. O discurso pode ser direto, né, com marcas de fala, ou indireto, a narração é propriamente um discurso indireto. As ações podem ser abertas, ou seja, aquelas que ficam em suspenso, aquelas que podem ter um continuará, né, ou fechadas, o assunto que começa o conto, a crônica, ou a própria novela termina. Os personagens podem ser protagonistas, antagonistas, secundários, ajudantes, e a principal característica dos personagens é se eles são redondos, cheios, que eles têm personalidade, pensamentos, sentimentos, ou planos, como assim. Já viram as pessoas que às vezes tiram foto de alguém, às vezes tem um cartaz do Messi ou de algum personagem, um presidente, um político, as pessoas tiram foto do lado, né? Essa figura plana. É uma imagem, não é a pessoa. E daí vem o conceito de personagem plano. É aquela coisa que está lá, é um figurante. Ele faz só aquilo e a gente não sabe se tem profundidade essa pessoa, né? O espaço, que aí entra um pouco de confusão, mas eu não sou muito detalhista aqui. Ele pode ser físico, real, por exemplo, Maceió, Poçadas, Buenos Aires, etc. Ou geofictício, uma cidade inventada, né? Um Macondo, um País das Maravilhas, uma cidade imaginária, né? Que existe, parece real, mas é inventada em si. E o psicológico é um lugar o país, Alice no País das Maravilhas seria até um lugar psicológico, né? Podemos pensar dessa forma também. Mas psicológico está falando dentro das memórias, né? Quando você vai um lugar que não existe. Eu costumo falar, por exemplo, que o Pocoyo, ele não tem um lugar físico, né? Não sei se já viram o desenho do Pocoyo, alguém falou de crianças aí no início, os filhos, né? Ele não é um lugar físico, é um lugar imaginário, pode ser qualquer lugar. Não tem nome. Alguém perguntou alguma coisa? Bom, o tempo ele pode ser linear, com uma progressão natural dos fatos, ou psicológico, com idas e vindas no tempo, né? Eu menciono o Ulisses Joyce, são quase 1000 páginas que relatam apenas um dia, né? Então o tempo passa muito lento nessa novela, né? E então podemos dizer até que é psicológico. Então, o tempo, quando passa de uma forma diferente na narrativa, lento ou muito rápido, ele é psicológico. Mas quando uma progressão natural dos fatos, uma ordem natural, né, ele é cronológico. E aspectos gramaticais, a gente fala no início, mas não são tão importantes. É bom ter presente que os aspectos gramaticais ajudam a definir a tipologia textual, tá certo? Por exemplo, num cardápio, num menu, predomina que tipo de tipologia? Ah, Perguntinha difícil. São 6 tipologias, Descriptiva, tá? Narrativa, descritiva, sim. explicativa, descritiva, descriptiva, injuntiva, dialogada e esqueci um argumentativo. Num menu de restaurante, que tipologia predomina? descriptiva, Descritiva. Descritiva, porque menciona o que está no prato, né? Então não fala a origem do macarrão, né? Ou argumenta como a macarrão, não. Simplesmente fala macarrão, né? Azeitona.
molho, etc, né? Então é isso. Então aí temos os aspectos gramaticais que nos ajudam a identificar o tipo de texto também, tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Uhum. Bom, aí falamos agora da estrutura geral dos textos narrativos, tá? Apresentação dos personagens, lugar e tempo, a complicação, que é o problema, tá? A história começa se apresentando, eu sou fulano, tal lugar, em que momento, no passado, no futuro, né? Na Idade Média. E o problema? O problema em si, falando do texto de Tortura e Glória de Clarice Lispector, né? O desejo dela de ter o livro, né? Do Sítio Pica-Pau Amarelo, né? Renações de Narizinho. O clímax, esse momento aí aonde a, ela tem um encontro com a mãe e a menina, que não quer dar o livro, e o desfecho, ela tendo o livro nos braços. Então, eu resumi em 4 5 palavras o livro inteiro, o livro não, o conto inteiro, tá? Veja aí essa receita de um texto narrativo. Seja ela uma novela de 5.000 páginas ou um conto de meia página, ele teria que ter esses elementos, tá? Apresentação, complicação, clímax e desfecho, tá? Com exceção da crônica que veremos logo a continuação. Alguma pergunta? Não? Podemos ter textos longos com vários clímax, com várias complicações? Sim. Os romances e as sagas podem ser casos que têm várias reviravoltas, mas são textos extremamente longos, né? Então pode ter, mas vai ter um desfecho, vai ter um final, tá? Vai ter uma apresentação, né? E vai ter um final. Bom, aí temos aí algumas explicações referentes aos tipos, às características dos textos, né? Aí eu coloquei textos breves e textos longos, tá? Conto poucos personagens, HQ, história em quadrinhos, né? Balões de diálogo, fábula, poucos personagens animais, apólogo, seres inanimados, lenda. E destaquei aí a crônica, né? Nós trabalhamos muito o gênero crônica, que é muito abundante em português. Em espanhol também temos, tá? Um dos autores que escreve crônicas ai, corrija-me se eu estou errado o nome. Rodolfo Walsh, pode ser? Sí. É um cronista, tá? Só que ele ainda está, a forma de texto dele é crônica histórica, crônica política, certo? É uma crônica, um tipo de crônica bastante específico, né? Não é como o Luiz Fernando Veríssimo, que escreve crônicas curtas, bem curtas, né? Outro texto que vimos no trajeto da nossa matéria foi o texto circuito fechado, que são várias palavras, substantivos, nenhum verbo, que demonstram, né, uma sequência de ações, tá? E aí nós vimos já no talher anterior, procurem lá, tá o link na página da matéria, para vocês verem como a gente estudou esse texto, tá bom? E os textos longos, né? Romance, novela, epopeia, saga, são textos muito longos, né? A epopeia tem um pouco de poesia, tem mitos, né? Muitos personagens, enfim, né? Uma narrativa longa. A saga é um texto tipo, é um texto antigo e novo. A saga surge lá na Escandinávia, né? Com as histórias dos reis e das famílias, nórdicos, e hoje se popularizou, né? Temos diferentes sagas, né? Temos Guerra de Tronos, temos o é, Harry Potter, né? Temos diferentes sagas, nós estudamos isso também, e são textos que têm família, símbolos, uma trama complexa, muitos personagens, ainda que temos uma família principal, um personagem principal, enfim. Querem perguntar alguma coisa falado até agora? Não? Fácil, né? Vamos lá, então. Aí nós temos dois exemplos, dois tipos de textos, são fragmentos, tá? Então a gente vai trabalhar com os fragmentos que nós temos aqui. Esse é o texto Conclusões de Aninha, ou não sei, aí depende de onde vocês leem. Se lê no índice, vai dizer não sei, se lê no título, é Conclusões de Aninha. Mas de Cora Carolina, do material que nós usamos, né? O grande livro das emoções, você lembra? Tá lá no material.
A mulher ouviu, perguntou, indagou, especulou, aconselhou e se comoveu e disse que a Nossa Senhora havia de ajudar e não abriu a bolsa. Qual dos dois ajudou mais? Você faria isso, leitor? Aqui nós temos um salto da terceira pessoa que observa para a segunda pessoa com quem ela está falando, que somos nós. Então aí temos a segunda e a terceira pessoa presentes num texto muito pequeno, um conto. Discurso indireto, né? Porque aqui está narrando ao que vê. A ação é fechada, porque aí acaba a história. Personagens secundários planos, não temos nenhum protagonista, assim, nenhuma personagem muito complicado. O espaço físico, qualquer lugar pode ser, e o tempo é cronológico, eles vão acontecendo de forma natural, ok? Uhum. E aí, outra vez, Tortura e Glória, de Clarice Lispector, né? Aí um parágrafo, né, do conto, que é um conto não tão curto, mas breve em si. Foco de primeira pessoa, narrador personagem, discurso indireto nesse fragmento, ainda que aparecem uns diálogos. A ação nesse fragmento é aberta, ainda que o conto em si termina a história, ela consegue o livro que quer. E temos vários tipos de personagens, protagonistas, que é a Clarice, antagonista, que é a menina, né, é a menina é, que não quer emprestar o livro, e a secundária, que é a mãe aparece lá e resolve o conflito, né? O espaço é físico, não sei se é Recife, eu acho que é Recife. E o tempo psicológico, porque tem momentos que ela é bastante rápida na narração, né? E outras que ela demora mais. E esse é um fragmento onde nós vemos o tempo psicológico. E assim continuou. Quanto tempo, não sei. Ela sabia que era em tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse de seu corpo grosso, né? Então, esse tempo de espera foi longo. Nós não sabemos se foram horas, dias, mas foi tempo, um longo tempo, ok? Querem perguntar? Não? Deixa eu ver aqui a carinha de vocês aqui, todas concentradas. Bom, vamos lá. Vamos para a próxima. Aí vamos para o texto jornalístico, então. Tá? O texto jornalístico é um texto totalmente diferente do narrativo, ainda que podemos ter algum elemento narrativo, algum texto jornalístico, a notícia, né, que às vezes narra eventos que aconteceram. Tem a função de informar, dar uma opinião, tem estruturas consolidadas, a gente vê uma notícia, a gente sabe que é uma notícia, a gente sabe que é uma reportagem, a gente reconhece esse tipo de texto fácil, né? Tem estruturas consolidadas, a linguagem é formal, tá certo? Não é tão informal como na literatura. E a novidade é que o texto jornalístico hoje também vai para o meio digital, né? Nós temos muitos jornais digitais, não só impresso, como alguns de nós lemos, né? Alguns de vocês talvez nem leram o jornal impresso, em papel, né? Bom, eu li, e de vez em quando, às vezes até eu vejo ele por aí. Mas hoje o jornal, ele é tanto impresso como digital. E imagens também, né? Imagens de apoio, às vezes uma foto, né? Muito comum fotos, algum gráfico também pode aparecer. Aí temos uma estrutura de pirâmide invertida, né? Onde o título começa com o propósito de chamar a atenção do leitor para a notícia em si, né? O lead, que é uma palavra nova, que é esse primeiro parágrafo que sintetiza a notícia ou qualquer texto jornalístico. O lead é a síntese, tá? Qual que é a ideia do lead? Eu vejo o título, eu gosto do título, eu leio o primeiro parágrafo. Se no primeiro parágrafo eu consigo atrair a atenção do leitor, ele lê toda a notícia, tá certo? Então, o lead é muito importante, tá? Ele é muito importante. É a entrada do texto, tá certo? É muito importante. Depois as outras partes, desenvolvimento, né? Gráficos, imagens, fotos, né? Perguntas também podem aparecer no texto e a conclusão do texto, tá bom? Alguma pergunta sobre isso que falamos até agora? Já mudamos de assunto, já saímos dos textos narrativos e fomos para o jornalístico. Qual é a origem de líder? A palavra líder. Que Vem do é? inglês, pelo que eu sei, não sou muito bom no inglês, vem do verbo lead, sim,
E pelo que eu tenho entendido, é a mesma raiz da palavra líder, né? Que vai na frente. Acho que é isso. Alguém sabe mais inglês do que eu agradeço a ajuda. Eu não gosto de inglês, Inglês não, só português? só português. Então tá Sí, bom. lead se escribe lead, Aham, no así, está aportuguesada, se escribe exatamente. lead y significa dirigir, estar enfrente, eso. Estar Y na sí, cabeça. viene, de ahí surge líder, sí. Exatamente. Eh, Muito bem. Então continuamos. Aí os suportes, tá? Os suportes podem ser impressos, papel, né? Ou digital, tá? E aí também temos os materiais, né? A periodicidade, se é diário, semanal, quinzenal, mensal, temática geral. Geralmente os jornais são de temáticas gerais, tá? Alguma é especializada, por exemplo, o jornal, não sei, o jornal oficial, diário oficial, né? Tem um alto valor jurídico, tá certo? É um diário, é um periódico oficial, mas tem caráter jurídico, é lido por todas as pessoas, mas em especial pelos juízes, pelos advogados, os promotores, né? Tem um valor oficial, né? A prioridade, enfim, né? Aqui o jornal ele é feito em quantidades, o jornal em papel em quantidades grandiosas, né? E um papel bastante ordinário. Já a revista, que alguns de vocês talvez não conheceram, talvez a Carolina não conheceu, né? A revista tem um papel bastante especial, né? Existe revista ainda, né? Mas já cada vez menos. E aí temos a questão dos digitais, as três características dos suportes digitais, que é o site, o blog e o portal. O blog é o mais antigo de todos, né? É provável que algum de vocês tenha um blog, onde coloca lá os seus pensamentos, os seus textos, as suas fotos. Não é Facebook. O Facebook parece um blog, mas o blog é antes do Facebook, né? Facebook. Vamos falar como fala Facebook em espanhol, né? Então, o blog é primeiro, depois surgiram os sites, né? E os portais. A diferença, segundo o que eu pude investigar do portal, o portal pode ter muitas coisas, tá? Enquanto que o site ele é mais restrito no seu tamanho, tá certo? Então, por exemplo, um canal de televisão geralmente é um portal, tá? Um canal de um jornal, por exemplo, TN Notícias, não poderia ser um portal, porque tem muitas coisas dentro, né? Tem alguns que pedem para. Dizem, uma das diferenças que diz sobre o portal e o site é que no portal você tem que se registrar para você aceder ao mesmo, tá? mm, Enquanto que no site você entra e consulta sem nenhum problema. Eu acho que é relativa essa classificação, né? Porque se você fala, para mim, Mercado Livre é um site, tá? Mas para você comprar, você tem que se registrar lá. Então é relativo a essa classificação. De qualquer forma, vocês, se tiver que dar uma origem do texto digital, vejam da onde vem. E já ali vai ter a resposta, né? Portal UOL, né? Site de notícias do tal lugar. É bem fácil, só olhar o link lá e já vai estar a resposta. Tá certo? Então, cada vez mais, com o tempo, essas categorias site e portal se misturam. E hoje é difícil classificar, né? Eu sei que no meu tempo o portal UOL era portal, né? Era muito diferente de outros sites como o da revista Veja, que é um site, né, específico deles, né? Por exemplo, a Globo tem o portal G1, então você tem Globo Esporte, tem as novelas, então portal G1. Enfim, querem perguntar alguma coisa? mm, Não? Texto acadêmico. Já vamos para o terceiro assunto, né? É o texto que a gente usa, né, dentro da faculdade ou para expor, ou para que a faculdade exponha seus conhecimentos a outros contextos acadêmicos, sejam outras faculdades, congressos, aos seus alunos.
revistas científicas, etc. O texto acadêmico, ele é um texto de restrita circulação, tá? Poucas pessoas vão e ler um texto acadêmico. Não é como um jornal, um diário, uma revista que muita gente vê. Não, o texto acadêmico ele é restrito, tá certo? Então vemos aí esse detalhe, tá? Sobre o texto acadêmico. O texto acadêmico, ele tem também suas características próprias, né? Ele tem uma linguagem formal, ele tem institucionalidade, ou seja, ele fala de uma faculdade, fala para uma faculdade, fala para um público, né? Ele tem intertextualidade, tem que ter, porque ele tem que fazer referência às fontes, tem que fazer referência a outros textos, tá? Ele é muito mais intertextual que o texto jornalístico, tá? Que mais? Gráficos, citações, né, de notas de rodapé, etc. Uma estrutura padronizada, tá? É uma das coisas que mais a gente difícil de aprender na faculdade é a estrutura, né? Marco teórico, conclusão, né, índice, essas coisas todas que fazem parte do texto acadêmico, ok? E aí eu coloquei algumas outras informações sobre estrutura e tipos, né? Aí eu coloquei resumo acadêmico, isso quando o professor quer que você leia um texto, faz um resumo lá, aí você tem que fazer o resumo, né? Um ensaio onde você tem que falar, emitir uma opinião, uma síntese que é o resumo do resumo, né? A monografia, que tem que ser sobre um tema específico, a dissertação, que é de mestrado, a tese, o artigo científico. Quem escreve um artigo científico? Um professor, um doutor, uma autoridade escreve um artigo científico, né? Alguém que às vezes é até contratado para isso. E eu coloquei as partes do texto acadêmico, né? Capa, contracapa, prefácio, justificativo, desenvolvimento, conclusão, referência bibliográfica, anexos, né? E dei o especial lugar, destaque ao resumo abstract, tá? Que é diferente do outro resumo lá, tá? O abstract é esse texto que você coloca, né, quando você vai participar de um simpósio, um congresso, uma jornada, ou você vai em um congresso, um simpósio, uma jornada, você vê lá um texto de 500 palavras e embaixo diz palavras-chave. Já viram isso alguma vez? Eu mostrei para vocês, não sei se vocês viram em outros lugares, tá? Então, quando você vai participar de um congresso acadêmico, enfim, você tem que mandar esse resumo pequenininho, que chama abstract. Às vezes, inclusive, tem que fazer em inglês, tá? Ou em um segundo idioma, para o congresso em si. E aí você manda, então, e as pessoas podem ler, eu vou participar dessa palestra, desta charla eu vou participar e não da outra, porque são muitas charlas simultâneas, muitas palestras ao mesmo tempo. Então você vê isso é como né, um resumo pequeno de 500 palavras e as palavras-chave é importante, elas servem para classificar o assunto do texto, tá? Então qual que é a ideia? Quando ele for classificado, as palavras-chave ajudam a classificar esse texto dentro de um conjunto de outros textos já existentes, tá certo? Então é diferente. O abstract do resumo que a gente faz na faculdade para entregar para o professor se a gente leu ou não o texto, ok? Perguntas? Acho que não tem. Avançamos. Aí temos um abstract, tá? Tese de doutorado. E aí eu peguei um abstract de um colega, um brasileiro conhecido meu, não digo colega, ele é professor de história, né? Um professor, enfim. Aí colocou aí, né, uma síntese do texto do tese de doutorado. E as palavras-chave são fronteira, borderland, fronteira Brasil-Argentina, relatos de viagem, sertão e deserto, tá? Desierto. Então, todas essas palavras são palavras-chave que vão junto do abstract, ok? Que mais? Aí aqui temos também os TCCs, tá? Os TCCs são os três tipos de trabalhos mais comuns que a gente costuma ter na faculdade. A monografia, geralmente, quando a gente vai aprovar uma matéria, a gente tem uma monografia, tá? Faça uma monografia sobre tal assunto. Então, a palavra monografia tem a ver com um assunto,
tá? Por isso vem a palavra monografia, um assunto, ok? Já a dissertação e a tese já são textos de conclusão de curso, tá? Ou seja, a monografia seria uma de conclusão de matéria. Às vezes, nós temos monografia para conclusão de curso também, tá? Pode ser, mas geralmente os cursos, assim como mestrado e doutorado, pedem tese, dissertação, que tem que ter um mínimo de páginas, 100 páginas, 200 páginas, né? Um determinado tempo de, entendeu? Tem um rigor maior, tá certo? A monografia é mais breve em si, ok? Não sei se alguém de vocês já fez algum desses textos. Eu ainda não fiz dissertação nem tese. Tem que fazer algum dia alguma coisa dessas, né? Mas monografia fiz muitas. Inclusive, o ano passado eu falei de uma monografia em um congresso, uma jornada de linguagem em Poçadas sobre futebol, tá certo? Enfim, querem comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Bom, se não, avançamos. Aí um quadro comparativo entre as diferenças dos textos jornalístico e científico, que às vezes gera alguma confusão, né? Então, o jornalístico tem a função de informar e convencer, enquanto o científico, ele às vezes pode ser, tem essa intenção de convencer, mas geralmente é informar. O texto científico é pensado para estudantes e instituições, enquanto as fontes são os meios de comunicação, né? A linguagem é direta e formal em ambos, né? O texto científico às vezes costuma ser um pouco indireto, já que é de bom tom, às vezes, não referir-se de forma direta, né? E as notícias, os textos jornalísticos se referem realmente ao passado, poucas vezes ao futuro, né? Enfim. Nos textos acadêmicos é interessante perceber que, salvo que se refiram a um evento histórico do passado, geralmente a marca do tempo não está muito presente, né? Se você fala de um assunto em si, parece que não tem tempo. Você fala, o tempo às vezes não aparece no texto acadêmico, certo? Por exemplo, alguém vai falar sobre, ah, não sei, sobre as crônicas de Fernando Veríssimo, ok? Todas elas já foram escritas, estão num tempo passado, mas a pessoa vai falando e vai fazendo comparações. E às vezes até comparações com outros textos, né? Para definir conceitos. Então, nem sempre tem a marca temporal muito presente no texto acadêmico. E os paratextos são imagens, títulos, autor, um texto jornalístico. E já no texto acadêmico já temos mais informações técnicas, encabeçados, títulos, citações, etc. Bom, são textos bem conhecidos, né? Nós aprendemos primeiro os textos jornalísticos, seja por meio da televisão, da internet ou do papel. O texto científico aparece muito depois, às vezes na escola e, logicamente, na faculdade. Ok? Querem perguntar alguma coisa? Tudo isso é assunto que nós já estudamos, já fizemos trabalhos, enfim. Texto técnico, o último texto que a gente estudou, que é um texto bastante diferente dos outros, ainda que bastante também presente no nosso cotidiano, são textos breves, são textos que têm um propósito muito específico. Você compra um eletrodoméstico, vem um manual. Você compra um jogo para jogar com seus filhos, seus amigos, vem um manual. Enfim, são textos bem objetivos, tá? Para um público geral, né? Quando alguém faz uma patente de um objeto, um artefato, um eletrodoméstico, ou um jogo de mesa, ou uma receita, a pessoa pensa tem um leitor geral, tá?
Não é porque eu faço uma receita que eu estou pensando especificamente é, num jovem, ou numa mulher, ou num homem, ou numa criança. Estou pensando num público geral. Qualquer um tem que ler e entender. Ainda que as bulas de remédio, os prospectos, tá? Parecem ser bastante difíceis, eles são pensados para o público geral, certo? Não parece, mas é, ok? Isso é verdade. E aí eu coloquei alguns exemplos, né? Bula de remédio, receita, manual, instruções, patentes, desenhos, né? Aí temos a bula do paracetamol, né? Uma parte da bula, que é só um fragmento que tem dentro. Aí vemos que tipologias vemos na bula do paracetamol, nesse fragmento aí de texto. Tipologias textuais. Que tipologias temos nessa bula do paracetamol? Descriptiva. Descritiva, a primeira parte, apresentação, né? Sim, Composição. Para que este medicamento é indicado? Vocês conseguem ler aí? Não sei se se vê. sim. Sí. Que tipologia é essa? Hum, Pode falar, Carolina. Tira o micro. Isso. Explicativa? Explicativa, expositiva, né? Tá explicando para que serve, né? Não pensa convencer ninguém a tomar. Tome paracetamol. Não. É só explica o que é, certo? Então é isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí eu coloquei umas características do texto técnico, né? Estilo breve, escassez de detalhes, impessoalidade, tá? Não temos marca do autor. Você não vai encontrar um autor de manual de jogo, né? Quem escreveu esse manual foi o Francisco. Não, não tem, não aparece, né? É temática específica, como já foi mencionado, ok? Temos um texto muito interessante, manual de como subir uma escada, de Cortázar. Já viram esse hum, texto? sim. Tá? É um texto muito divertido, é um texto injuntivo e é um texto com autor, né? E é um manual mesmo, serve e funciona, tá certo? Não sei se vocês já leram, recomendo o texto para diversão de vocês, ok? É do Cortázar, né? Sim. Exatamente. Bom, aí coloquei dois exemplos de textos técnicos, né? Um sobre como fazer a pamonha. Vocês já comeram pamonha? Quem comeu pamonha, Eu levanta a não. mão. Fala aí. Procura lá. Pamonha, um doce brasileiro. Aí Desirê, não escutei você. Não, estava lendo os ingredientes, mas não conheço. Se vocês foram na praia do Brasil e Hum. não comeram pamonha, vocês não foram na praia. Vocês têm que É, comer pamonha. Todos vocês foram, vão na praia, tal. Não tem pamonha lá em Camboriú? Tem que ter. Vai lá e procura. Pamonha é um doce tipicamente brasileiro, né? Tem um parecido no Paraguai, mas não é o mesmo. Então, pamonha, procura lá. Feito com milho, tá? É doce, tem salgado também. Então, tá lá a pamonha. E aí eu coloquei um manual de um jogo. Escadas e cobras, né? Regras, tabuleiro TC em casa, etc, né? É tipo um jogo da Oca, mas parecido ao jogo da Oca, ok? Bom, isso são dois textos técnicos. Vejam que não é nada de outro mundo. É algo que vocês têm em casa, pelo menos 5 ou 10 textos aí na casa de vocês, né? Tem, sim. Oi? Zerre, você queria falar alguma coisa? que temos, sim, muito de o texto deste tipo en todos os electrodomésticos, não sabe? Exato, Este, exato. É é um todo texto muito comum. o papéis com as instruções. Exatamente. São textos muito comuns e todos nós temos em casa e prestem atenção que pode ser que vocês tenham que traduzir um texto assim, tá? É um texto que se costuma traduzir, ok? Certo. Bom, aí vamos falar rapidamente de um assunto que pode aparecer na prova. Intertextualidade, tá? Intertextualidade é quando um texto faz eco com outro texto, tá certo?
ou uma imagem com outra imagem. Eu coloquei a Mônica com a Mona Lisa, tá? Existe a intersexualidade aí. Se você só ver a figura da Mônica e não conhecer a Mona Lisa, você não vai entender o humor de trás dessa imagem, né? E aí eu coloquei uma notícia do Leonardo, cantor que vocês conhecem, né? Onde tem uma paródia, uma música dele, Entre Tapas e Beijos. E aí ele fala, Leonardo é preso entre balas e beijos, né? Então temos uma paródia aí de uma própria música do cantor, tá? Intertextualidade é um assunto que vocês têm que conhecer, não só para a prova, mas para a própria tradução. Senão vocês não vão perceber os detalhes do texto, ok? É parte do texto. Todo texto tem um eco, tem um paratexto, né? Um paratexto não, um texto correlato, né? Eu não lembro agora o termo que a gente usa em letras. É, não lembro agora, mas todo texto tem um texto com o qual se relaciona, né? Muito bem. Outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui é... Só um minutinho aqui. Pamela, nós estamos sem isso aqui, ó. Tá pegando todos os sons, tá? Então, aí nós temos aí um quadro, não sei se vocês veem, de um lado as tipologias e do outro lado os gêneros, tá? Só um minuto aqui, eu vou cortar o som e vou dar uma orientação aqui. Bom, então, é o seguinte, as tipologias são seis, como eu disse para vocês. Seis, tá? Narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogada, ok? São apenas seis. Da mistura das seis surgem os gêneros, que são infinitos. Infinitos, ok? Então, os gêneros são infinitos. Aí eu coloquei alguns gêneros que se relacionam com certas tipologias, tá bom? Bom, isso é básico e para vocês entenderem que são assuntos muito diferentes. Tipologia é uma coisa e gênero é outra, tá? Então, a narrativa, todos os textos narrativos têm tipologia narrativa, né? O romance, a biografia, o conto, a novela, a fábula, enfim, e muitos mais. A descritiva, como eu já falei, o cardápio, o conto, na primeira parte que fala do personagem, lembram? Era uma menina gorda, cabelo cacheado, tal, né? Sardenta, enfim. Essa primeira parte, onde faz a apresentação dos personagens, costuma ser descritiva. A novela também. O anúncio do jornal, vendo geladeira, né? Drean, né? Tal tantos litros, enfim. Um anúncio que não é narrativo, mas tem a tipologia distintiva. Texto argumentativo, o editorial, o artigo de opinião, a tese, o anúncio, enfim, né? O expositivo, né? Também textos que informam, né? Tanto os textos acadêmicos como os textos jornalísticos. Injuntiva, como já recém estudamos, a receita, o manual, a bula, a patente. Entendam que o manual e a receita também tem uma parte descritiva, por isso que eu coloquei com asterisco, ok? Não é que são exclusivamente injuntivos. Tem uma parte injuntiva, mas tem uma parte descritiva que nós já estudamos. E os textos dialogados, as tipologias, a tipologia dialogada tem muitos textos, né? A história em quadrinhos, o teatro, né? Vejam que no teatro tem a fala de um, a fala de outro. A crônica, quando nas crônicas de Fernando Veríssimo, todas têm diálogo, quase todas, muito poucas delas não têm. A entrevista tem a voz de quem pergunta e do entrevistado. A charge tem os valões, né? Como a história em quadrinhos, aí a resposta. Então veja que um mesmo tipo de gênero, o mesmo gênero, pode ter duas, três, quatro, até todas as tipologias presentes, porque justamente os gêneros surgem da combinação das tipologias, tá certo? Da mesma forma que você faz um bolo e um pão com farinha, né? Ou outra coisa que você faz com farinha,
Então, você faz com diferentes tipologias, diferentes gêneros textuais. E é por isso que é importante separar a tipologia, como eu disse, são 6. Alguns manuais, alguns textos são 5, desconsideram a dialogada, tá? Ah, mas eu vi que era 5. Tá bom, é porque desconsidera a tipologia dialogada. Mas como a gente quer dar a melhor formação para vocês, a gente considera essa tipologia também, que é bem característica de determinados textos, tá bom? E isso é tudo. Com isso, vocês fazem a prova, passam, nunca mais vê o Francisco, e é isso aí, acaba. Tirando a 10 e a gente vai para a prova final, eles vão tirar outro 10. Aquelas que participaram dos fóruns vão ter um plus aí na nota final, se precisar no parcial vai ter, se não vai ter no final, e é isso. Acabou. Querem perguntar alguma coisa? Não? ¿Alguna Aproveitem porque os nossos algo últimos ¿Usted de no minutos. va a estar no tercer año? Não, não estou no terceiro ano. Se vocês merecem um descanso, por isso eu não estou no terceiro ano. Tá certo? Tem outras professoras muito boas no No. terceiro ano. Acho que tem um professor também no terceiro ano, não sei, mas eu sei que, como a maioria são professoras, tenho certeza que vocês terão colegas muito boas e exigentes no terceiro ano. O terceiro ano é para vocês saírem Preparado. preparadíssimas para o mercado laboral, tá? Uau. Então, a exigência é um pouquinho maior, tá? Mas com certeza vocês vão ter uma excelente experiência, ok? Bom, eu agradeço a Ay, atenção de vocês. Sim, Desirê, pode perguntar. no, yo lo voy a hablar en español. Quería consultar sobre la prueba ahora del parcial, porque como habían modificado la vez anterior, la del parcial es así, múltiple choice, y final es desarrollar o como la metodología que veníamos teniendo con usted. Sí, te contesto. El parcial, sí, que abarca todo el contenido, pero se llama así Ujú. parcial a primera instancia, es de múltiple choice, pero entiendan, las consignas pueden tener más de una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, verdadero y falso, tienes que marcar todas, si es verdadero o falso, ¿no? O relacionar una columna con otra. O si dice así, marque as alternativas corretas, logicamente não é apenas um. Se você marcar um, se estiver correto, vai estar correto, mas vai estar incompleta. Depende do enunciado também, tá? E a prova Mm. final vai ser do mesmo formato, tenho entendido, né? Dos trabalhos práticos. Eu mando um texto em Ah, Word e vocês Word. Ajá. respondem e eu corrijo e dou a nota depois de 48 horas, tá? Mm, Tá Eu bom. acho que ainda que o. Nieto, Sim, sí. pode No, perguntar. sigo en portugués, en español. Creo que fue la vez pasada, pero no sé si era de esta materia. ¿Te acordás que era la primera vez que se hacía así múltiple choice? La cuestión es que no nos aparecía el link en la plataforma de exámenes y apareció sí en la plataforma. Esta vez, ¿vamos a la plataforma de examen directamente o lo va a aparecer en la plataforma de estudio? Bien, fue un error ahí, sí, fue un error mío, les pido disculpas por esa situación. Yo hice en la plataforma de examen ambos, Casi ¿sí? morimos, Neto, casi morimos No, todas. disculpen, Sí. pero fue un error ahí. No, nosotros también sufrimos con la tecnología. Les pido disculpas. No, pero entonces vamos a la plataforma de examen. Exacto, sí. Genial. Bueno, creo que no. Ótimo. Muito bem. Foi um prazer dar aula para vocês, tá? Estudem, Igualmente. fiquem tranquilas igualmente? e vai sair tudo certo, tá bom? E a gente se Tá bom. vê em alguma oportunidade, tá bom? Ah, Tá bom. Muito muito, obrigada. muito Muito obrigada obrigada. por tudo, Muito obrigada. professor. Por nada, foi um A gente vai prazer meu. ficar com saudade porque eu comecei com você no cursillo Viu? Então, eu já não e estou mais você foi o meu professor no desde o cursillo, no início. primeiro, no segundo ano. A gente vai É, ficar com muita saudade. não, não, não.
vai ser uma boa lembrança, um bom recuerdo espero dejarles, ¿sí? Ah, Aunque les sim. Sí, hice claro. sufrir con gramática 2 seguramente, Sí. eh, eh, seguramente ¿Alguna va a ser dica, un buen recuerdo. profesor? ¿Mm? Y ¿Alguna dica tendrán de para el nuevas final? etapas, ¿sí? Graciela. Sí, perdón. ¿Alguna dica para el final? ¿Algún tema así como para prestar más atención, para repasar? No, 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 no hay Mm. ninguna, algún tip, nenhuma dica, não. Saber que geralmente nós vamos pedir os diferentes tipos de textos, tá? No final, é normal a gente pedir pelo menos três textos para falar. Diferente dos trabalhos práticos, que era um texto específico, no final você vai trabalhar pelo menos três diferentes tipos de textos, tá? Então estudem, tenham um conhecimento Bien. geral e consultem os materiais, perguntem, enquanto a plataforma estiver aberta. Vocês têm que perguntar lá no fórum, lá em cima, no primeiro fórum. É lá que vocês perguntam para mim. Aí vocês Ujú. escrevem, eu entro. Não digo que entro todos os dias, um dia sim, outro não, eu entro para ver se tem alguma pergunta, tá? Escrevam lá, Está bien. eu vou responder, tá bom? Bien. Ah, pues. Ok. nós vamos Gente, deixar uma tarefa para você. Você tem que fazer as receitas que foram no trabalho prático de a El semana anterior. último. eu voltei Tem com a que fazer receita. Eu todas ainda não as vi as receitas, receitas, não. Eu todas. vou ver amanhã. Amanhã eu vou corrigir essa parte e eu tenho a vida inteira para fazer elas. Vou Você tentar. tem que fazer, tirar foto. Isso, tá bom. Tá bom. Gente, um prazer. Bom, Bom Ah, descanso para vocês, Prazer. tá? Prazer é nosso, chao, gracias. professor. che. Muito Chao. obrigada. Por Obrigada por Muito nada. tudo. ¿Qué obrigada. más? Tchau, tchau. Chao, Tchau. chao.